Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega as suas escolhas. Aqui a gente bate papo sobre a vida, que ela é uma só, não tem essa de separar a profissional da pessoal. E falando em vida, hoje eu tô de preto porque eu estou em luto pelo relacionamento. Por que que eu tô falando isso? Porque eu estou aqui com ela! Muito, Seja bem-vinda, muito Marina! obrigada! Não gostei desse preto aí. Acho que a gente tem que ficar, ó, de coração aberto para novas Ah, é oportunidades. verdade. Vamos fazer alterações aqui no look. A Marina, ela é psicóloga. Eu sou suspeita em falar, porque faço terapia com ela já há alguns bons anos. E no fim ainda somos amigas. Que Ainda alegria. somos. Que coisa mais maravilhosa, né? Às vezes a Ainda gente brinca porque a terapia, assim, ó, é pra ser uma coisa, quando a gente vê, a gente já tá falando um assunto lá nada a ver, mas é isso. é isso que é legal. E eu lembro da Bruna na primeira sessão, quietinha, assim, bem tímida. E hoje, conhecendo ela melhor, maravilhosa. Uma É, pessoa incrível. às vezes eu penso, o que tinha anotado naquela prancheta? Quem não se pergunta isso, né? A gente faz terapia, o que está passando na cabeça dela nesse momento? Exato, e tu sabe que uma curiosidade, né? Uma única paciente me pediu, após o processo terapêutico, a pastinha de volta. Eu quero saber o que que tu escrevia de mim. Olha só, E tudo bem, isso pode, né, acontecer, e eu posso dar, enfim, né? Não tem. Mas as minhas anotações é muito mais para mim, né, entender da história, nomes, né, de não gravar e saber do que a pessoa tá falando, do que escrever totalmente a história, assim, né? Então, mas é bem tranquilo também. e casal tem isso? Casal nunca pediu, né? Não vamos dar ideia. Não vamos dar a ideia. E a pastinha é um pouquinho maior, porque a história é longa, né? Quando a gente fala em relacionamento, Eu olha, acho que hoje com a internet a gente consegue ver um vídeo, inclusive no teu perfil, falando sobre os temas, do que se é também discutido numa terapia de casal. Mas como funciona mesmo uma terapia de casal? tá, isso é uma boa pergunta, porque a terapia de casal, ela é recente, né? Não é todos os profissionais ainda que estão especializados nesse nicho, né, nessa área. Então, é importante entender que a terapia de casal, ela é um pouco diferente da terapia individual, né? As pessoas estão mais acostumadas a ir na terapia individual e podendo ficar até anos com a mesma psicóloga, né? Vai e volta, enfim. A terapia de casal, ela é muito mais rápida o processo, muito mais objetivo, específico, né? Então, o casal ele vem na mesma sessão, então sou eu e o casal, né? Alguns com um pouco mais de resistência no início pedem para vir individual, então vem o homem primeiro, conversa comigo, depois vem a mulher, conversa e aí depois os dois juntos, né? E se for online também, tá? Os dois ali juntos. Não dá para um tá no quarto e um tá na sala. Tem que Não, ser todo mundo junto. todo mundo junto. E isso é bem importante falar. Terapia de casal é o casal junto. Eu não posso fazer uma terapia individual no individual com eles, atendendo o marido e a mulher separadamente no individual. Isso é antiético, né? Isso não pode acontecer. E a terapia de casal, por ela ser rápida, por ela ser objetiva, a gente trabalha muito com tarefas. Né? E o que, que são tarefas? Nada mais que acordos entre o casal, justamente naquele ponto que o casal não está se acertando. Então, a gente tira um pouco a emoção de lado, tira um pouco a questão individual de cada um, né? A gente trabalha com os limites, o que, que cada um vai ceder, o que, que cada um não vai aceitar. E durante o processo terapêutico, também é muito comum eu pedir para que eles pontualmente venham numa sessão individual, porque eu tô com uma pulga atrás da orelha, né? Quero investigar alguma coisa mais profunda que não foi dita na sessão conjunta. E também podemos convidar pessoas de fora. Um pai, uma filha, um irmão. Eu ia te perguntar isso, porque às vezes tem aquela treta que daí tá assim. Ai, a mãe sabe uma coisa, como é que eu vou contar para esse pai? E daí o filho, mãe, tem se me ajudar e fica nessa situação e acaba atingindo o casal, porque daí sai da parte o pai e a mãe e já Isso, atingiu o relacionamento em si. exatamente. E além disso tudo, Bruna, é interessante de que cada pessoa tem a sua visão. A maneira como a gente enxerga a vida, o relacionamento, enfim. E aí, diante dessa visão, a gente chama um outro para saber qual que é a visão do outro,
né? É uma relação muito dificultosa em relação à mãe e à filha. A filha falando muito da mãe. Chamamos a mãe. Vamos conversar qual que é a visão da mãe com a filha, né? E isso não quer dizer que a mulher esteja mentindo, tá? Não, é porque tem essa visão. Isso me lembra quando eu comecei a fazer terapia. Gente, é muito engraçado, porque a mãe dizia assim: eu quero ir um dia eu lá pra contar a minha versão. E eu assim, ó, gente, nem tava falando dela. É isso aí. Sabe? Eu disse, meu Deus, gente. É bem isso. E não quer dizer que a Bruna vai estar mentindo na sessão, né? Mas é importante ver os dois lados, né? Com certeza. E aí a terapia de casal, por ela ser rápida, acontece também, muitas vezes, a separação, tá? Por quê? Porque a terapia de casal, ela não tem como objetivo de salvar o casamento. Isso é É importante. importante, tá? Ela tem como objetivo clarificar para o casal qual é a melhor opção. Continuar juntos. Às vezes a melhor opção é procurar um advogado e fazer um divórcio. Exatamente. Porque assim, no fim das contas, né, gente, o que é importante é ser feliz. Estando junto ou não, né? A gente precisa primeiro estar feliz, primeiro estar realizado, primeiro se sentir bem. O outro vem para acompanhar isso, complementar, fazer dar certo, né, o casal. Mas nós precisamos estar bem. E para quem tá ouvindo a gente, vendo a gente, tem um tempo, por exemplo, mas eu tô casada só faz 1 ano, então acho que não é ainda o momento, eu vou tentar outras coisas. Tem que ter um relacionamento muito longo. Quando se procurar uma terapia de casal? Boa pergunta. Na verdade, não tem momento certo, né? Tempo de duração. Eu atendo casais que estão namorando, apenas. Casais que estão noivos, né? Ou casais a longo tempo, com filhos, enfim, com uma história bem, bem grande. Mas o principal é a gente não chegar naquele. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sabe? Assim, saco cheio dos dois. Porque quando o casal senta lá no meu sofá, e não são poucos, eles falam assim: Marina, a gente tá aqui e é a nossa última tentativa. Aquilo ali às vezes dá certo e às vezes não. Por quê? Porque quando a gente vai entrando nesses acordos, eles estão com pouquinha energia para de fato fazer o negócio acontecer. Eu acho que já não acredita mais, né? Não Tem acredito isso. mais e ficam assim: Marina, eu cansei, agora eu espero por ela. Eu espero por ele. Aí os dois empacam. E todo casal, 100% deles, se na primeira sessão vão para casa e não façam as tarefas que tem que ser feito, dá separação. Porque já não tem mais aquele ânimo, aquela disposição, aquela energia, acabo desistindo. Para dar certo tem que querer. Dar certo tem que querer. Então, justamente a terapia vem nos detalhes. Não estão se acertando em alguma coisa pequena, já é um motivo para terapia, porque às vezes em uma sessão é resolvido. Né? Como eu falei antes, o processo é rápido. 3, 4 sessões, o casal já vai embora. Então, é um investimento que vale a pena, pouco tempo, para resolver um problema que talvez o casal não vai conseguir resolver sozinho. Acontece muito, a gente fica curioso, né? A gente quer saber da treta dos casais. Boa. Acontece de chegar e um dizer assim: tá, era isso. Tá, é isso que tá te incomodando. Meu Deus, tá, eu não faço mais. Já aconteceu, mas o principal que acontece é, assim, uma surpresa. Por exemplo, eu não gosto que tu faça isso. Aí o outro olha assim: quê? Como assim? Tu nunca me falou isso. E isso é em torno do sexo, em torno dos carinhos, né? Coisas muito pequenas que era só falar, simplesmente falar, e isso não é dito, com medo do que o outro vai pensar, né? Então, coisas básicas, por exemplo, eu não gosto de receber flor. E há 20 anos, o Recebe marido flor. dando flor porque ela tinha vergonha de dizer, com medo de ele ficar triste. Já pensou a pessoa? Eu não gosto de receber ouro. Não, Não acho que existe, não, acho que não existe. Deixa pra lá. Então, é muito comum, tá? Ter uma surpresa, uma indignação. Assim, como que tu não falou isso? E a outra pessoa achando, mas eu faço pra te agradar. Não, mas eu não gosto. Isso. Era tão fácil.
Mas é a comunicação. A comunicação é terrível, né? E é a base de todo relacionamento, né? Então, tem no sofá, lá do meu consultório, nada acontece se já não aconteceu em casa. Então, às vezes, tem casal que senta lá que não falam, que eu tenho que instigar para falar, porque estão acostumados a não falar. Tem casal que se xingam, agressão verbal, já aconteceu em casa. Já teve agressão física. Então, nada foi por acaso, né? O relacionamento não acaba do nada. Não existe, né? Não existe isso. Então, vai alimentando aquelas coisinhas ruins. É o dia a dia, é o detalhe, é o isolamento. E sempre é uma desculpa do outro. Ah, porque a gente teve filhos, porque a gente teve que se mudar. Eu acho que o filho é muito forte, esse argumento. Porque vem assim, mas a gente. Um exemplo, mas eu tô dormindo separada só por causa do filho. Daí tá lá o filho, assim, ó, já tem até o quarto dele, ele não tá mais nem aí pra ti Uhum. e fica se sustentando naquilo. Quando chega, né, os filhos, a chegada dos filhos, é um marco importante no relacionamento. E eu sempre digo, há um isolamento nisso. Os casais, eles passam a ser mãe e pai, de fato, por um tempo. Depois eles têm que voltar. E o problema exatamente tá aí, o voltar. Resgatar isso. E quando demora muito para fazer essa volta, aí que talvez seja o grande problema, é que não tem mais a conexão. Não se gostam mais, não conseguem conversar além de filhos, além de casa, além de problemas, do dinheiro, né? Falta sintonia. Tem casais que não fica nenhum momento só o casal. É sempre com filho, amigos, familiares, celular, que é o grande vilão do casal. Às vezes eu leio umas matérias que dizem assim, que é o celular que está destruindo a família e tudo mais. Mas a gente nunca quer estar entediado, então a gente sempre tá. Só que esse tédio faz com que a gente converse. É isso aí. E assim, é muito fácil colocar a culpa no casal, no celular. Muito fácil, né? Então, assim, é prático, pega, tu se isola. Se tu vai pra cama, e tu já pega o celular, tu já tem um bloqueio ali, que o marido não vai chegar em ti. Já tem tu já tá se protegendo. E quantas mulheres que antigamente falavam da dor de cabeça, hoje usam o celular. Tô trabalhando, tô vendo uma coisa importante, enfim. Tá lá no TikTok. E tá lá no TikTok. Exatamente. É a nova dor de cabeça, é o celular, né? Agora, pra ter um relacionamento saudável e a longo prazo, tem que fazer um esforço, né? Então, por exemplo, vamos pra cama, vamos dormir juntos, os casais que ainda não dormem com os filhos, né? Que esse é um grande problema, fica um pouco sem celular, conversa, nem que seja 30 minutos, tem uma conexão, né? Tem casal, a média dos... Eu vou contar um segredo aqui. A média dos casais que eu atendo, eles transam a cada 4 meses. Uma vez a cada 4 meses. O que eu vou dizer isso? Eu vou dizer o seguinte, gente, pra você. Eu vou falar o que eu falo pra todas as minhas amigas casadas. Gente, vidas solteiras importam, tá? Em 2025, as coisas não são mais como era antigamente, olhou, sorriu. Não vou falar o restante da frase. Então, valorize que você tem uma pessoa ali do seu lado. Mas é exatamente isso. E é preguiça, gente. É preguiça, tá ali cômodo. E eu digo que agora no inverno é pior ainda. Os maridos, eles reclamam assim, Marina, ela vai de pijama comprido. Meia por cima. Meia por cima. O hobby por cima, fechadinho, né? E mais 3, 4 cobertas. É tipo assim, impossível de chegar. Então tem a preguiça, né? Mas temos que defender a nossa classe, as mulheres. O cansaço. Não, sim, né? Eles também não esquentam a cama. Não esquentam a cama. E além disso, não tem um... A gente não disse que o sexo começa de manhã, né? Não tem um carinho, não tem uma troca, né? Sabe aquele gesto simples de tu sair de casa, dar um beijinho? Uma bitoquinha, gente. Só uma bitoquinha. Sai. Volta. Dá a bitoquinha de novo. E tem uma Como coisa... é que foi teu dia? Não existe. Olha só a frase que tu disse.
Ah, porque daí eles dizem assim: "Ah, ela vem", ou seja, ele já está lá deitado. Já está deitado, sim. Então, assim, já começa por ali. Ou Porque seja, ela ela tá indo dormir depois dele, porque ela tem que ajeitar tudo. isso, geralmente ela tá fazendo o quê? Os filhos dormir, né. Quase a maioria delas dorme junto com os filhos, então assim, é uma Aí ela tá lá, né, tem que estar com o roupão pra estar se esquentando, isso, pantufa de bichinho, isso aí. e é isso. É exatamente isso. E aí só que, eu digo, a culpa é dos 2, né, porque não tem um esforço. A gente quer se dar bem no trabalho, a gente quer, bater metas, a gente quer fazer um monte de coisa e a Que gente bota ser lá objetivos e tudo tudo aquilo. certo, mas não tem nenhum objetivo no relacionamento. Não tem a mulher pensar assim: "Meu Deus, já faz 4 dias que eu não transo. Vamos fazer acontecer". Não é Não mais uma prioridade, não né. é mais uma prioridade. Não tem um homem pensando assim: "Nossa, a gente tá tão afastado, eu vou convidar ela pra sair". Não existe mais, né. Vai rolando só porque tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta do financeiro. E aí o casal fica em último plano. É uma triste realidade, mas é, né. Então uma das coisas que eu faço, primeira tarefa para o casal se encontrar, o início dessa essa reconexão, uma vezinha por semana, só uma, o casal ele tem que ficar junto, Um seja um compromisso. compromisso, né, seja à noite, seja no café um pouco mais demorado, à tarde, um almoço, mas tem que ter. E é dificílimo o casal que consegue manter essa constância. E quando eu sugiro, a maioria deles fala assim: "Nossa, só uma vez?". Eu assim: "Espera, que vocês precisam botar isso em prática para depois me dizer se é só uma vez". Porque se consegue fazer com qualidade, é nesse encontro a 2, né, sem celular, sem filho, sem televisão, que o casal consegue conversar, falar o que tá bom, o que não tá, sabe. A gente tem que entender que a nossa vida, a da maioria de nós, é muito corrida. É uma coisa louca. Então, mas ainda tá cansado, meu trabalho é difícil. De todos nós somos, né? Então não vai fugir muito da Escolha o seu difícil. escolha, seu difícil. Então a gente tem que, no meio dessa correria toda, dar conta do relacionamento também, né? Então é pouco tempo que tu vai se dar conta, dar esse gás no relacionamento, porque esse encontro ele precisa acontecer de segunda a quinta. Por quê? Sexta, sábado, domingo é família. É É verdade. filhos, é amigos. Se der pra dar mais uma saidinha, tudo certo. Mas quando o casal, ele sai, vamos lá, vamos numa festa legal aqui em Cocal, em Criciúma, é divertido, vale a pena de vez em quando fazer, tá tudo certo. Mas o casal não conversa. É outro tipo de conexão. Churrasco com os amigos. É outro tipo de conexão. Tá É com os maravilhoso. amigos. Mas É. não tem, assim, um falar. Ai, eu não gostei como tu falou comigo no café da manhã. Né? Aí vem a bebida, muitas vezes vem uma briga, vem os ciúmes, né? Então é importante ter esses momentos, mas o momento assim de conversar, Só os sair dois mesmo. pra jantar, exatamente. E sabe o que que acontece? Muitas vezes o casal volta desse jantar, desse encontro, e eles ficam, Marina, foi constrangedor. E Vou falar casais, sobre o quê se eu exatamente. não posso reclamar? Isso, sabe, não consegue, por exemplo, fala assim: "Tá, me diz aí então, o que que tu vê de bom na tua esposa?". Vem aquela pergunta, assim, né, que a gente fica nervosa. Não vem. "Ah, ela tem muitas características. Nossa, ela é maravilhosa". Mas fala o que tu não gosta. Nossa, começa. Isso, É tão fácil, né, apontar o do outro. É exatamente. muito fácil. E quando a gente faz muito essas listinhas, né, do que precisa melhorar, do que não tá bom, é importante. Mas a gente sempre começa pelo que está bom. E aí vem a dificuldade, porque: "Opa, tá, calma aí, deixa eu reorganizar meu cérebro agora". E daí, normalmente, os casais que procuram uma terapia de casal, um dos 2 já faz terapia? Ou não tem isso? Tem, às vezes sim, é comum isso acontecer, mas a grande maioria eu acho que não fazem nada, tá, não fazem nada. E assim, o que eu acho interessante, quando eles passam, principalmente o homem, né, que tem um pouco mais de resistência na terapia,
eles passam por esse processo e eles percebem que não é o bicho de 7 cabeças, né? Que a gente tá ali pra, de fato, resolver um problema, que não é vergonhoso, né? Em poucas sessões ele já vê resultado, porque o homem, de fato, às vezes é mais objetivo. E aí, por isso que eles gostam de terapia de casal, né? Porque eles veem o negócio acontecer. Muitas mulheres falam assim, eu queria que tu fosse mais romântico. Ele entende, ele concorda, e a cabecinha dele fica assim, o que é ser mais romântico? Né? O que eu faço, Jesus? Então, assim, mandar mensagem durante o dia, receber Tu quer flores, aquele carinho. presente? Tá, eu te dou. Isso, mas fala. Assim, tá, eu te dou. Mas não Simples sabe assim. pra onde é que eu vou. Isso. E tu sabe uma curiosidade que foi. Até eu fiquei surpresa. Nesse último dia dos namorados, muitas mulheres reclamando, né? Da falta do romantismo, da surpresa, do presente, que não esperava que ia ser assim, assado, enfim. E aí eu questionei a mulher, se tu pudesse escolher, o que tu gostaria de receber? Que tipo de surpresa? Que tipo de presente, né? Que tipo de experiência? Bruna, eu não tô aqui pra mentir, tá? 100% delas não sabiam. Aí como que tu quer reclamar se nem tu sabe o Não que tu sabiam. queres? Eu quero uma coisa legal. Eu quero que é divertido. Eu acho que é ser surpreendida, mas não sabe nem o que gostaria de ser surpreendida. Exato. Pra ir lá, assim, perto do celular. Cabana na Serra. Isso. Cabana na Serra. É tão simples. Aí a gente percebe quanto as mulheres não se conhecem também. Né? Reclamam, aí vem aquele papo todo, né? Do Instagram, da comparação, do outro que ganhou isso. Mas assim, é isso de fato que tu quer? Sabe? Isso é muito triste, gente. A pessoa própria, né? Não saber. Vem aquele papo das flores. Isso. Que daí assim, a minha amiga tá lá feliz da vida porque ganhou 60 rosas e tudo Isso. mais. Ai, não, eu não gostei. Eu não achei legal. Aí o marido vê, ela tava lá vendo porque a amiga dela ganhou, então eu acho que eu vou fazer isso. E a pessoa, eu não gosto, e passaram-se 20 anos. E se passaram 20 anos? É exatamente isso. E aí, desses presentes, né, a gente percebe que não é questão de quanto pagou, o valor, não, é porque qualquer coisa que o marido fosse fazer, elas não iam gostar, porque elas não sabem o que elas querem. Então, isso é um ponto da mulherada, né, do autoconhecimento. Saber o que exigir, o que pedir. Muito importante para nós, amigas solteiras, então, sabermos, tem que saber o que pedir. Já tô com uma lista. É isso aí. Estou com uma lista, gente. Eu falo assim, gente, assim, deixa eu pegar a minha. Peraí, tem várias coisas, tem várias sugestões. E aquela coisa que a gente brinca assim, né? Mas, eu quero ser surpreendida. Eu sempre falo para as mulheres, para com isso. O outro nunca vai nos surpreender da maneira como a gente espera. A nossa expectativa tá lá, muito no alto. Ele vai fazer uma coisa super legal, mas não vai ser o que a gente espera. Então, pare de... me surpreende. Não me surpreende nada. Eu quero isso, eu quero lá na serra, eu quero um anel, eu quero... Vamos fazer isso? Isso. É isso aí. Eu quero uma joia de presente. Pronto, já deu a dica. Vai lá no tal lugar. Isso. Aí tu Ajuda. já foi antes lá no tal lugar, porque daí tu gosta de olhar, Isso. né? Aí a Nanda já atende, aí a Nanda já diz, ela gosta desse. Isso, gente. Ajuda, vamos ser facilita, feliz, né? fica todo mundo feliz. Exatamente. E eles também, porque eles gostam dessas dicas, né? E se a gente for parar pra pensar, tem muito... Bom, eu não sei se lá na tua casa funciona assim, mas quem escolhe a camiseta que o Thiago vai usar? Assim, dependendo do Tirando o evento... moletom da Rampinelli. Isso aí é todo dia. Não, aí assim, quando a gente sai, não tem mais... Aí já foi uma briga, né? Porque tem aquela expectativa, meu amor, vai lá se arrumar bonitinho, né? O evento é especial hoje. E não era atingida a expectativa. Então, hoje não adianta. E ele fala assim, vai lá escolher minha roupa. E assim, adoro, tá? Marina, mas ele tem que saber se arrumar, tal. Eu vou criar essa briga? Não, é mais fácil eu lá pegar uma camiseta, uma calça jeans, um tênis. Tá aqui, bota e pronto. Aí a gente já para pensar assim. Nós mulheres acabamos decidindo até o que eles vão vestir, mas a gente quer ser surpreendida. A gente quer que eles não sabem nem escolher a roupa pra eles sair, exatamente. gente. Gente, mais decisão, né? Mais
segurança, gente. Vamos lá. Homens, amamos mais, né? Tem Faça terapia de casal, tem tá? essa parte. Sobre a terapia de Hum, casal, mais curiosidades, que eu certo. acho que nesse assunto elas vão surgindo. A sogra, Hum. porque assim, tá, hoje o problema é o celular. A sogra saiu de cena? Ai, a sogra ou o sogro, enfim, né? Quando é a parte externa, tu sabe, Bruna, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que quando a gente casa, a prioridade é a família que a gente casou, Hum, né? E aí dá muitos conflitos. Geralmente o casal que se une, ele faz o quê? Um é super família, que quer todos os dias almoçar no final de semana, e o outro é o desligado. E aí tem a briga assim, mas, gente, deu de ir na casa da tua mãe. Não precisa, então vai sozinha um pouco, deixa eu ficar aqui em casa. E tem essa confusão, né? Esse conflito bastante grande, da sogra e do sogro, né? E aí, claro, tem aquele filho que faz tudo que a sogra pede, né? No caso, a mãe dele, né? Enfim. E aí se intromete muito nas decisões do casal, né? E aí o casal ele tem que se unir. Então, se eu quiser falar alguma coisa de mal pra minha sogra, que eu não tô gostando do jeito dela, não sou eu que vou falar pra ela, é o meu marido. Então, ele tem que estar me apoiando. o casal tem que ter esse diálogo pra em- eu trato com a minha mãe e tu trata com a tua mãe. Exatamente, né? E aí tem que ter muita maturidade, muita clareza, sinceridade, né? Uma conversa muito bem feita, porque por mais que eu entenda que a minha mãe fez algo de errado, escutar o meu marido falar mal da minha Eu mãe, posso falar mal da minha mãe, tu não pode falar mal da minha mãe. exatamente, né? Então, assim, ok, entendi. Deixa eu absorver tudo isso aí que tu me disse, né? E eu vou conversar com a mãe. Eu não quero que tu vá falar com ela. Deixa eu, Saber né, separar isso, separar né? essas coisas. E isso é comum casais mais jovens ou casais mais velhos? Tem alguma coisa a ver assim com a idade ou é mesmo aqui? Não, geralmente é casais a mais longo prazo, assim, médio a longo prazo, porque já tá mais tempo em convivência. Né? Então é mais difícil às vezes de aturar, né? Mas eu sempre falo assim, ó, se tu tem um probleminha com teu sogro, com a tua sogra, não fica 100% junto, dá uma afastadinha, É né? saudável. Saudável ter esse distanciamento, assim, tu vai ter momentos em família, momentos legais, que tem que ir, que é uma obrigação também do casal, mas dá né, Eu acho que o principal de um tudo é o jogo, respeito. respeito, com certeza, É, a gente tem que respeitar, porque assim como a gente quer que respeite a nossa família, cada um traz uma história consigo. com certeza. Vivências e às vezes assim, a minha relação, não, a minha família era um casamento perfeito, na minha casa Uhum, todo mundo se dá bem, mas na casa do outro não é assim, e a isso. gente tem que saber respeitar. Exatamente. E assim, a gente casa de fato com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada, com o papagaio, com o Vem todo periquito, mundo junto. todo mundo junto, é uma escolha, né? Então tem que saber respeitar. Mesmo não gostando, tem que saber respeitar. Isso se agrava quando chegam os filhos, que daí vem para a criação dos filhos. Sim, sim. Principalmente aí a mulher com a sogra, né? Que aí a sogra dá aquelas dicas, sabe? Ah, tem que fazer assim com o filho, tem que fazer assado, na minha época, e não sei o quê, enfim. Aí, a convivência, que quer cuidar mais do filho, mais tempo, pode dar intriga. Não pode o modo seu Saraiva, tolerância zero, tem que ser eliminado. A gente É, tem que estar namastê. exatamente. E o pior é quando o marido não consegue enxergar isso. Aí não tem esse assim, eu falar pro meu marido falar pra minha sogra. Ele, não, ai, deixa, coitada, é a primeira neta, ela quer participar disso tudo. Ai, tenta ver, ai, vamos dar uma cedidinha em relação a isso, tudo bem. Aí aquilo ele vai acumulando, a mulher pós-parto, né, já tá toda cheia de hormônio, toda confusa, toda cheia das coisas. Então, assim, com até uma dificuldade de pensar sobre, né, racionalmente sobre a situação, aí complica mais, quando o marido... Sabe que agora me veio assim na mente aqueles vídeos que tem de chá revelação? Minha mãe Ai, correndo, gente. abraçar. Daí começa, ó, já tinha sinais. Daí fica ela assim, ah, sobrei, né? Nossa, Sabe? eu acho isso Ou, cúmulo. e daí assim, tem aquele. Normalmente acontece assim, né? Vem a mãe do pai, né? Uhum. E daí ela vem e ignora.
nem 8 nem 80, porque é o momento do casal. Isso. E daí eu ainda fico pensando, gente, como é que colocaram isso na internet? É vergonhoso, né? Tem que ter um momento do casal, a participação da família, com certeza. Claro Rede que de apoio é fundamental. rei já foi fundamental. Há essa participação, e é muito importante ter a convivência com os avós, enfim, mas a sogra, o sogro, enfim, né, a parte externa, ela tem que ter um pouquinho de desconfiômetro nesse sentido, né? O casal tem que dar esse limite, né? Questões de visitas, questões de muito tempo lá em casa, sabe? Então, tem que dar uma separada. Acho que é saudável o casal entender como cuidar de um filho sem pessoas externas, né? Tem que sentir, e aí, né? De madrugada, o que acontece? Tem que bater o coração mais acelerado, tem que saber. Viver a paternidade e a Exato, maternidade de vai no fato. sufoco mesmo, vai no medo e vai dar certo, com certeza. Estamos aqui ótimas, né? Olha só, Maravilhosa. gente, dá tudo certo. Tudo certo, dá, tudo certo. A gente tem que pensar assim, pense na casa de Dona Noeli Ai, com 4 crianças. Então, sempre assim, quando eu reclamo, eu penso, ai, não posso reclamar pra minha mãe, né? quero uma creche. É uma creche. E tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, olha, não, qualquer um perto da minha mãe não reclama porque passou por uns bons bocados e ela, claro, hoje, depois de anos, fala, né? Não, tudo valeu a pena, tá tudo certo. Agora é cheio de netas. Agora é cheio de Delícia. netas. Exatamente. Para 2025, 2026, acabou relacionamentos. Quem casou, casou. Quem não casou, salve seu casamento. É pra gente acreditar nisso? Não, né? Não é pra gente acreditar nisso. Olha, Bruna, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que acredito muito no amor. No amor leve. Eu também, como boa pisciana que sou. No amor leve, no amor gostoso, no amor sem cobrança, sem ciúmes, doentio, sabe? No amor parceria. Se tu é casada e tá num relacionamento ruim, morno, sem graça, tem que fazer alguma coisa pra melhorar ou cai fora. Eu sou a favor de uma separação quando não dá mais jeito, quando tá num relacionamento tóxico, quando Infeliz. infeliz. Então, e quem não está no relacionamento, sim, tem que ir em busca de um amor, porque eu acho que vale a pena. Outro dia eu tava falando com uma menina, uma mulher, né, casada, com medo de ser traída. Estar no relacionamento, a gente corre esse risco. Corre Sim, risco de decepção, corre o risco de não ser amada, de ser rejeitada, corre esse risco, mas vale a pena correr o risco. com Então, certeza. assim, solteira, mal casada, viúva, enfim, separada. Vamos lá, gente, vamos em busca do amor, que eu acho que vale a pena. Com certeza. Em primeiro lugar, o próprio, não podemos deixar de dizer Com isso. certeza. Porque quando a gente se ama, quando a gente tá bem com a gente, Uhum, tudo flui ao nosso redor. com certeza. Esse é o principal. A gente atrai de fato Uhum, e a gente busca, tá? Aí sim que a gente consegue fazer o outro feliz, que se diz exato. tanto nisso. É isso aí. Amor próprio em primeiro lugar, com certeza, tá? Eu acho que isso não é clichê, não. Acho que a gente tem que A botar vida isso é em uma prática. maravilha, gente. E E é vale uma a maravilha pena. e a gente tem que estar junto com alguém verdadeiramente, se dedicar para aquilo. É muito mais fácil, né? A gente ter seguir a vida, enfim, com alguém do lado. Só que é mais fácil se esse alguém for realmente de fato parceiro. Se for alguém pra vir complementar. Agora, se for pra puxar pra trás, Se for um não vale a pena. relacionamento, Aham. de se sentir Sozinha. sozinho naquilo e com medo de, mas daí, senão eu vou ficar sozinho. Não, gente, a vida, em Nossa, solitude, não tem que ter medo de ficar sozinho. Tem que ter medo de ficar infeliz. feliz. É verdade. Isso aí. Se deixar, a gente fala sobre Pois é. horas e horas e horas sobre Eu sou isso. suspeita, né? Relacionamento pra mim tá transpirando, né? De tanto que eu falo sobre isso. Maravilhoso conversar contigo. Adorei Obrigada também. por Obrigada pelo participar. convite. E se você se conecta com esse tipo de assunto, acompanhe Carregando Minhas Escolhas. Até o próximo episódio.